Aqui é o Edmar, tô aqui de novo, para a gente conversar um pouco sobre o panorama da semana, para a gente tratar um pouco das oportunidades e das dificuldades da semana, né? Lembrando que a gente está numa alunação de aquário. É, Durante o dia hoje, né, se formou a lua crescente em touro, né? Uma lua crescente que sempre vai trazer uma força, né, de vontade, uma força de ação, né? É uma perseverança em busca da realização de algo, né? Lembrando que touro é um signo de terra, né? E o signo de terra tem uma visão, né? Tem uma capacidade de planejamento de realização, né? Através do trabalho, né? E da dedicação. Então a gente tem todos esses elementos, né? Para a nosso favor, né? Todos esses elementos a nosso favor para usar como ferramenta. Lembrando que essa lua crescente ativa, né, todos os outros signos fixos, né, então ativa o signo de Leão, o signo de Escorpião, né, essa lua crescente ela é muito próxima de Urano, né, então todos os assuntos ligados a uma criatividade, né, diferenciada, uma capacidade de pensar diferente, de fazer diferente, uma conexão com o futuro, uma conexão com tecnologia, né? A gente sempre pode aproveitar dessas facilidades, né, que o Urano traz, embora por um bom tempo, né, o signo de Touro, que tem essa afinidade, né, com os processos mais contínuos, né, a presença de Urano em Touro vem sempre forçando, né, a necessidade de sair da zona de conforto, a necessidade de sair, assim, do modus operandi, né, é sempre necessário usar a criatividade para fazer alguma coisa diferente, para tomar uma atitude diferente, para fazer algo que, né, que ou desbloqueie ou que possa é, viabilizar outras oportunidades. Então, muito provavelmente os taurinos, né, estão passando aí por, por anos aí bastante conturbados, mas acredito que também bastante criativos, né, cheios de oportunidades. Ah, E tudo isso que eu estou falando para vocês é o nosso, né, dia a dia, o momento que a gente está vivendo, né, e eu acho interessante que a gente não desconecte, né, da ideia principal, que é a alunação de aquário, né, então aproveitar que Urano é o regente de aquário, né, é um dos regentes de aquário, né, junto com Saturno, né, e trazer essa visão aquariana, né, de pensar coletivamente, de pensar, né, em prol do grupo, pensar em formas de cooperar, de dividir conhecimento, de compartilhar ideias, né? A gente sabe que assim a própria evolução, né, e assim essa vinda da era de Aquário, ela força, né, esse movimento. Então a gente tem desde da internet, né, até inteligência artificial, né, à disposição. Isso é bastante proveitoso, a gente tem que aproveitar essas ferramentas, mas nunca esquecer do conteúdo, né? Eu acho que Touro vai nos lembrar disso, né? Pensando que Touro tem uma conexão muito grande, né, com a ideia, né, da valorização, de saber o real valor das coisas, né? É lógico que isso é adquirido com o tempo, né? Primeiro é uma, assim, a gente olha o valor, né, o externo, né, mas com o tempo e se talvez fique muito vislumbrado com o valor externo, né, mas com o passar do tempo, né,
o valor interno, né, das coisas, o valor das coisas verdadeiras, né, eles vão sendo necessários, né? Então, e touro tem uma habilidade aí de realmente saber avaliar valor. Eu acho que é, isso é extremamente importante para a gente num mundo, né, que tem uma perda, né, dos valores tão tão forte, né? A gente se desconecta do real valor das coisas muito facilmente, né? E hoje achei, sim, resumindo toda a parte astrológica, depois eu vou mostrar dia a dia para vocês o, o movimento da Lua, né? E como isso vai conversar com os outros planetas. Esse é o panorama geral, né? Mas essa semana achei interessante trazer um pouco uma coisa, visto que é uma lua crescente em Touro, né? E Touro é regido por Vênus, né? E Vênus é um dos símbolos do feminino, né? E Vênus hoje está em Peixes, que é o seu lugar de exaltação, ou seja, um dia essa capacidade venusiana ela fica exaltada, né? Ela fica exacerbada, né? Fica além do, ela pode desenvolver situações que vão além, né, daquilo que ela se propõe. Então, eu pensei em falar um pouco sobre a simbologia, né, do feminino. É um assunto tem várias nuances, vários várias formas de interpretar, né, de dizer, falar sobre isso, mas eu acho que eu tentei aqui de uma forma resumir, né, talvez tudo que eu quero chegar para que vocês entendam, né, possam aproveitar essa semana. Isso que vai acontecer ali um movimento bastante interessante, né? Até eu vou falar desse movimento interessante para vocês entenderem onde eu quero chegar, né? Então, essa semana, hoje, né, estamos numa lua crescente em Touro, a lua vai caminhar, vai passar, né, por Gêmeos, vai chegar em Câncer, né? Quando ela entrar em Câncer, ali nos primeiros graus de Câncer, ela vai fazer um trígono com Vênus que está em Peixes, né? Então, a Lua rege Câncer, Vênus fica exaltada em Peixes. São dois signos do elemento água, são dois signos que têm uma afinidade com as emoções e através das emoções uma afinidade muito grande com a sensibilidade, com a emoção, né? E com a intuição, né? E com o símbolo do feminino, né? Então, o motivo pelo qual eu vou falar, né, sim, tentar resumir o significado do feminino é por causa disso, né? Porque isso vai acontecer exatamente ali no dia 2 de fevereiro, que é uma data festiva, né, de uma divindade africana, né, que todo mundo deve conhecer, Iemanjá, né? Que assim como outras divindades, né, de outras culturas e de outras religiões, né, veio da água, né, uma divindade feminina que rege a água, né, rege o mar, né? Então eu vou tentar explicar um pouco disso agora para mostrar para vocês o quanto é rico essa simbologia, mostrar para vocês o quanto de significado tem atrás disso, né? E lembrar, né, que essa sensibilidade, ela, essa, se- essa sensibilidade, essa intuição, né, vai, acabar gerando uma inspiração, né? Isso pode ser uma inspiração emotiva, uma inspiração emocional, uma inspiração artística, mas vai gerar uma grande quantidade de inspiração, né?
é, que pode se desenvolver através das emoções, né? E depois essa lua passando por Câncer entra em Leão, onde toda essa inspiração que foi ali é, produzida através, né, desse símbolo do feminino pode se expressar ali, né? Se não se expressar de uma forma artística, de uma forma através da sensibilidade, através da criatividade artística, pode se expressar ali em Leão, porque se carregou, né, de todo um arcabouço aí de inspiração. É, então, basicamente é isso que eu quero trazer para vocês. Vou falar um pouco sobre simbologia, né, do feminino, mas a minha intenção é conectar isso, né, vocês com essa inspiração, né, essa sensibilidade, para que vocês aproveitem durante a semana, né, essa, essa, esse movimento da Lua, que, como eu disse, vai culminar, né, ali com a Lua cheia em Leão, onde essa, essa, essa ideia de aquário, né, e do coletivo, né, vai meio que perguntar para a gente, fala assim, ó, você tem algo de especial, né? Traz o especial aqui que você tem para a gente não formar um grupo mais ou menos parecido com aquilo que eu com aquela ideia que eu trouxe ali do, né, do grupo de super-heróis, né? Cada super-herói tem o seu poder especial, tem a sua qualidade, né? Que diferencia dos outros. Mas ele é muito mais forte quando está incluído num grupo, né? E trabalha por um bem comum. Então, para mim, essa lua cheia em Leão tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com esse chamado, né? É, exatamente para que você que é um pouco diferente como esse assunto é tratado, né? Muitas vezes quando a gente fala de aquário, a gente esquece do signo de leão, a gente esquece que as pessoas são únicas e que elas têm as suas qualidades únicas, e a gente meio que trata todo mundo meio da mesma forma, esquecendo, né, essas particularidades. Então, eu acho que funciona tudo melhor assim do que quando a gente entende as pessoas, né, apenas como ali têm as mesmas qualidades, né, né, são iguais e manipuláveis da mesma forma, né? É mais ou menos assim que os poderosos pensam, né? E como é que eu vou tratar essa questão, né, essa questão do feminino, né? Vou tocar em assuntos, né, que eu poderia falar muito tempo, né, mas eu vou tentar resumir bastante aqui, porque como eu disse para vocês, meu intuito é, não é um vídeo sobre o que significa, né, o feminino, mas é um vídeo sobre a oportunidade de conexão com o feminino, né, durante essa semana. E aí eu citei, deixa eu começar assim, né, eu citei uma divindade, né, africana chamada Iemanjá, uma divindade que, segundo né, a cultura africana, vive nas águas, né. Se a gente for é, pensar nos símbolos que a gente conhece na astrologia, né, a gente tem três símbolos principais do feminino, né? A gente tem a Lua, né, que é um satélite da Terra, que reflete a luz do Sol, né, como o primeiro símbolo, né, do feminino, o símbolo mais básico do feminino. Num nível superior, né, a gente tem a Vênus como um símbolo do feminino, que dá um passo além, né, do feminino. Então, se a gente pega, por exemplo, a questão. Bom, é uma coisa simples de se dizer, né? A Lua
rege, né, toda a massa da água da Terra, né? Então, a gente pode ver aí no movimento das marés, né, e tudo que acontece, né, quando a Lua se movimenta, né, se aproxima e se distancia da Terra. Ah, a Lua tem o seu ciclo de 28 dias, muito parecido, né, com o ciclo feminino né, da menstruação. Muito parecido, não, praticamente igual. Né? E, como a gente sabe, né, a gente tem, dentro desse ciclo, se a gente fosse fazer uma comparação entre o ciclo lunar e o ciclo da mulher, a gente vai encontrar ali momentos onde existe uma, sim, uma facilidade maior, né, e né, momentos mais difíceis, né, bem parecido, né, com essas coisas que a gente trata aqui na astrologia. Quando a gente vai para Vênus, Vênus é um planeta que leva 9 meses para dar a volta no Sol, ou seja, o ano de Vênus dura 9 meses. Muito parecido, né, mais uma vez, com o ciclo de gestação do ser humano. E aí vai sim, uma das primeiras dicas, né? O que diferencia, por exemplo, uma mulher que já foi mãe, né? E o que diferencia a mulher que ainda não é mãe, né? Então, é exatamente essa questão, né, de passar por esses 9 meses e ter essa evolução, né? Vou passar por esse processo de 9 meses, esse processo venusiano, né? De certa forma, um amadurecimento no significado, né, do que representa, né, o feminino. E depois, né, depois disso a gente tem Netuno, né, que embora seja uma divindade masculina, né, é o deus do mar, né, mas ou Poseidones, né, para os gregos. É, aí entra a conexão com o mar, né? Então, o que é tão interessante falar sobre isso? Ah, o mar, né, na Terra, é o que a gente, sim, a coisa que mais nos aproxima, né, da compreensão, assim, ó, fisicamente, né, que a gente pode pegar fisicamente, é o que mais nos aproxima do infinito, né? Quando a gente olha o mar, a gente meio que tenta, assim, absorver a ideia daquilo que é infinito, né? Que não tem limites, né? Que não tem contornos, né? Que não tem limite. E aí tem tanto essa questão de o mar representar, né, o infinito, né? Mas a gente vai ficar, a gente podia ficar por aí, mas eu vou passar um pouco assim, vou exigir um pouco mais, né, de vocês. A gente, se a gente for pensar sim, a ideia sim, hindu, né, de criação do universo, né, a gente vai ter Deus manifesto, né, assim como a gente tem na religião católica a Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem na cultura hindu, a gente tem a Santíssima Trindade representada por Brahman, Vishnu e Shiva. Então, Brahman seria o Deus criador, né? Vishnu, o Deus mantenedor, o Deus que cuida, né, do universo, e Shiva, o Deus destruidor, ou, né, se a gente fosse falar de uma forma mais amigável, o Deus transformador. Ah, dentro dessa ideia, né, Vishnu, se vocês procurarem aí no Google, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que Vishnu, né, o Deus mantenedor, esse Deus que está assim, no mundo intermediário, né,
que nós, na iniciação, chamamos de mundo celeste, né? Existe o mundo divino, que é o do Deus, né, criador. Existe um mundo intermediário, que é o do Deus mantenedor, ou seja, daquele que cuida do universo, né? E o mundo físico, né? O mundo terreno, que é onde a gente vive. Se a gente fosse entender esse Deus mantenedor, muitas vezes a gente vai ver ele com uma ideia do, né, essa questão de cuidar, né, manter, né, acolher, né, é uma ideia do feminino, né, é a primeira das manifestações, né, daquilo que a gente entende como feminino. Esse mundo celeste, né, a gente, assim, falando de uma forma bem simplificada, né, e sem tentar ofender, né, sem de forma alguma ofender a religião de cada um, mas é como se fosse o mundo onde as hierarquias criadoras ali, né, trabalham e criam um universo, né, do jeito que a gente conhece, né. Você pode chamar de anjo, você pode chamar de extraterrestre, né, ou de seres extraterrenos, né? Não importa o jeito que você vai chamar, né? Mas seriam ali as consciências, né, que trabalham para a evolução do universo. Esse mundo celeste, né, é da onde vêm os avatares, né? É, é da onde vem, né, avatar, né? Significa ava, né, descida, né? E tara, lei, né? Ou seja, a descida da lei, a descida, né, de algo que está num nível superior, né? Então, se a gente pensar que o mundo celeste, né, é esse mundo que está, né, que preenche o universo, né, e que faz com que o universo evolua, fica fácil entender agora por que o céu é azul, né? Porque o céu reflete o mar, né? E aí uma pergunta para vocês, é o céu que reflete o mar, né? Ou o mar está refletindo algo que está além? Então, mas isso são questões aqui que eu estou jogando aqui só para instigar a curiosidade de vocês. Mas eu queria explicar para vocês essa primeira ideia do feminino, né? Da onde sai o feminino? O feminino é, essa. Aí a gente pode entrar uma outra ideia, né? Se Brahman é o Deus criador, é da onde sai a ideia do universo, né? Se criar, né? Se a gente fosse para o mentalismo, a gente poderia dizer, né? O tudo, o todo é Deus, né? O resto é mental, né? Então, quer dizer, esse criar, essa primeira, né? Esse Deus em forma de um, ele lança sementes, né? Essas sementes são acolhidas por esse mundo celeste que vai trabalhar para realizar, né, a vontade ali do Criador. Se a gente fosse analisar isso em todos os níveis, né, o masculino seria aquele que lança a ideia, né, que fecunda a mente, né, para que a mente crie as formas, né, ou num nível mais inferior. É aquele que fecunda as emoções para que as emoções criem as formas, e no nível mais baixo, né, no nível físico, é aquele que fecunda o físico, né, o corpo, para que o corpo crie as formas. Então, mais, sim, acho que a forma mais, acho que assim, a forma mais profunda que eu posso explicar a importância do feminino. O feminino é a contraparte, né, do masculino, no sentido de que é o feminino que cria as formas, que cria, né, com essa semente que é jogada, é o feminino que produz, assim, desde o mais alto do nível mental, né? Então, se você lança uma ideia e alguém recebe essa ideia, é fecundado por essa ideia e desenvolve uma série
de outras ideias, de outras formas, de outras, né? No nível emocional. Você lança uma emoção e aí essa emoção é capaz de criar várias formas. E fisicamente, né? O homem fecunda a mulher, né? E o cachorro fecunda a cachorra, né? A gata, o gato fecunda a gata e essa gata, esse cachorro, essa mulher é capaz de criar forma, né? Então é importante a gente ir além do que essa banalização, né? Que o mundo está envolto, né? E além dessa banalização para entender coisas mais profundas, né, para pensar de uma forma mais elevada. Então, eu acho que eu tentei resumir bastante, né, mas aonde que eu queria chegar com tudo isso? Bom, se eu tenho esse feminino exaltado essa semana, né, o quanto eu posso, né, absorver, né, dessas conexões, quanto de sensibilidade eu ativo, quanto de intuição eu absorvo, quanto dessas sementes me são agregadas para que eu possa, né, construir ali, né, e criar formas, seja pensamentos bons, emoções boas ou algo real, né, que eu possa materializar algo, né? Então essa é a ideia que eu queria trazer aqui, a ideia principal que eu queria trazer aqui, né? E não sei se eu fui muito além do que necessário, né, mas eu queria explicar realmente o quanto importante, né, o feminino, sem deixar assim lacunas, né, e sem criar polarizações, tipo, falou de alguma coisa que ele não sabe. Afinal de contas, eu sou homem, né? Então, não tem. Realmente, eu é uma coisa que eu talvez possa atingir ali 5%, né? Uma mulher vai conseguir entender tudo isso que eu falei de uma forma muito mais profunda, né? Porque ela vivencia isso, né, no dia a dia, e eu não vivencio, mas eu vivencio através da arte, né? Eu sou uma pessoa que gosta da arte, eu escrevo, eu escrevo poesia, né? Eu tento deixar essas portas abertas para que, né, eu possa ter essa inspiração artística de criar. E eu acho interessante que a Lua saindo, né, de Câncer, ela vai entrar em Leão e vai, assim, embebida, né, embebedada nessa sensibilidade, nessa inspiração, ela vai entrar em Leão e aí essa criatividade pode se expressar, pode se colocar, né, de uma forma mais masculina até, né, uma forma mais é, nesse sentido de que o símbolo de leão tem essa ideia do eu criador, o eu pessoal, o criador conectado com o eu divino, né? Então, falei muitas coisas aqui, acho que falei até muito, vocês me desculpem se eu viajei demais, mas achei interessante conectar tudo isso, né? E fiz questão de mostrar para vocês ali, né? Talvez você seja sua religião não admita eu falar aqui, né, da divindade africana e Iemanjá, mas queria trazer para vocês mostrar que são símbolos semelhantes e que estão conectados com as mesmas ideias e com o mesmo princípio, né, com esse princípio exatamente tanto com o princípio daquilo que é divino, daquilo que tá além né, do que pode ser moldado, né, o abstrato, né? Como eu falei para vocês, o mar é o símbolo físico, aquilo que é físico que mais nos assemelha, mais nos traz a ideia de infinito, né?
de Sem Limites, e como isso tem a ver com todos os outros, né, as outras divindades femininas, né? A Lua, né, comanda as marés, Vênus, né, mitologicamente Vênus nasce, né, dos órgãos genitais de Urano, os órgãos Saturno corta porque Saturno copulava, aliás, Urano copulava sem parar, né? E Gaia, a Terra, pede para Saturno, seu filho, cortar ali, fazer alguma coisa que ela não aguentava mais copular com Urano. Então, Saturno vai lá, corta, né, os órgãos genitais, porque o Urano tinha os dois órgãos, né, masculino e feminino. Esses órgãos caem no mar, né, os órgãos genitais de Urano caem no mar, né, e desses órgãos genitais nasce Vênus, né? Então, é, esse mar, na verdade, é um reflexo, né, do mar, né, que é o segundo trono, né, a caixa cósmica, né? Assim, por isso, né, vocês vão entender agora o símbolo de Aquário, né? Aquário é um homem ou uma mulher que derruba um vaso de água, né? Essa água não é a água física, né? Essa água é a caixa cósmica, né? A água do céu, né? Capricórnio, diferente de Capricórnio, né? Capricórnio é, é uma cabra com rabo de peixe, né? A cabeça da cabra está para fora da água, né? Então significa, e a cabra tem antenas, né? Então ela, embora a cabra, esse ser estranho, né? Uma cabra com corpo de peixe esteja na água física, esteja, né, conectado com as emoções, ela está com uma antena, né, tentando se conectar com a caixa. O signo de peixes, né, um peixe para cima e um peixe para baixo, ou seja, peixes pode tanto se conectar com a água física, ou seja a, as emoções, né, como se conectar com a água do céu, né, que é a caixa cósmica, né, ou seja, com aquilo que representa, sim, cosmicamente o infinito, né, todas as possibilidades, né. Então, acho que trouxe aqui várias ideias para vocês. Espero que vocês reflitam sobre as coisas que eu falei. Se quiser que eu fale mais sobre algum assunto específico, deixe nos comentários. Mas eu acho que é bastante interessante. Foi o que eu vi de interessante, né, nos mapas dessa semana. Eu vou mostrar para vocês agora, né? Então, estamos aqui, dia 29. Eu tirei esse mapa meio-dia e 41, né? A lua estava no grau 19 de touro, e o sol na 9, então, quer dizer, a lua aconteceu entre o sábado e domingo, né? A lua crescente em touro, e logo em seguida fez uma conjunção aqui com Urano, né? Reforçando aquelas questões relacionadas a saber, né? E ter uma criatividade no jeito de fazer as coisas, nos meios de produção, né? Nas formas de tratar é, as nossas existências, né? A mudança. Sempre a gente tem um choque, né? Um pouco importante aí, porque touro, né? Tem o seu jeito de fazer e ele não gosta, né? Muito das mudanças, né? Uma coisa interessante aqui é que ambos fazem um bom aspecto para Mercúrio, né, em Capricórnio. Ficou um tempo aqui retrógrado, por isso que ele ainda está em Capricórnio, né? Mas isso também reforça as nossas habilidades aí de planejamento, né, e execução, né? Reforça a nossa ideia de ambição, nossa ideia de realização, né? E a nossa perseverança em realizar aquilo que a gente se propõe, né? É um domingo, não é um dia
tão produtivo assim, mas para quem vai fazer alguma atividade que precise dessas qualidades, né, de pragmatismo e de planejamento, execução, tem aí uma boa ajuda. O Sol está no grau 9, né, de Aquário, se aproximando de um trígono com Marte, né, que está em Gêmeos. Então, uma coisa que está muito forte nessa relação do Aquário é a nossa capacidade de comunicação, nossa capacidade de transmitir, né, as informações, Marte, e compartilhar aquilo que a gente sabe, Aquário. Isso é bastante interessante quando a gente pensa, né, nas coisas que eu falei semana passada sobre saber trabalhar em grupo, saber entender o valor da amizade, saber como como fazer comunicações, né? Principalmente, aqui eu acho que é principalmente comunicações entre parceiros, né? Pessoas que buscam o mesmo, sim, o mesmo, sim, têm os mesmos gostos, né? Compartilham as mesmas ideias, né? Esse Marte ficou um bom tempo retrógrado, eu falei bastante dele, né? Agora ele caminha direto aqui em Gêmeos. Assim, espero, né, que lutando pelas causas e pelas ideias certas, né? O tempo que ele ficou retrógrado aqui teve sim, teve um grande peso. A gente passou por situações bem críticas aí esse final de ano, relacionados à eleição, relacionados à polarização. Então agora ele caminha aqui em Gêmeos. Espero, né, que tratando, né, e trabalhando por ideias mais verdadeiras, corretas, é, assertivas, outra palavra marciana, né? Estamos aí para o dia 30, segunda-feira, a Lua entra em Gêmeos, né? E vai fazer um bom aspecto aqui, excelente aspecto, no dia 31, terça-feira, fazer uma conjunção com esse mesmo Marte que eu acabei de falar para vocês, né? Então, Marte em Gêmeos é alguém que gosta de falar, né? Gosta de falar, que gosta de se expressar através da palavra, né? E fazendo uma conjunção aqui com esse Marte em Gêmeos, em bom aspecto com o Sol, em trígono com o Sol, né? Pode ajudar bastante, né? Se você tem alguma palestra, né? Se você vai é, aplicar alguma aula, se você vai ser o estudante, né, que precisa nesse momento aprender alguma coisa, discutir, debater, né, vai te ajudar aí a ter um modo de falar mais mais claro, é, mais inteligível, né, mais fácil de entender, né, e esse Sol em Aquário reforça a, a necessidade de pensar coletivamente, né? Pensar também em relação às ideias. Né? Lembra que eu falei para vocês que estamos na nação de Aquário e é uma fase, né, de pensarmos em buscar os nossos ideais de vida, né? E tudo aquilo que nos conecta a, com a era de Aquário também. Então, terça-feira é ótimo dia para fazer uma palestra aí, uma reunião. Urano, né, se dando bem aqui com o Mercúrio, que eu também já falei aqui, reforçam isso, né? Reforçam
talvez aí uma capacidade é, executiva, né? Sabe quando você precisa ter uma certa postura no trabalho, né? Uma certa postura, né? Demonstrar um certo compromisso, uma certa capacidade de planejamento, né? Por exemplo, você marca uma reunião, né? E atrasa, né? Isso é uma forma de demonstrar que você não tem compromisso com o horário, né? Mas aqui as pessoas, assim, fica fácil seguir aquilo que está planejado, né? Aquilo que está, seguir aquilo que está determinado para ser executado também, né? Não é uma facilidade aqui, né? A Vênus, né? Fazendo o seu caminho sobre peixes aqui, é, esse dia está no grau 5 de peixes. Dia 1º de fevereiro, né? A Vênus no finalzinho aqui de Gêmeos faz o mesmo trígono que antes era para o Sol, agora faz para Saturno, né? Já expliquei algumas vezes para vocês que todo o contato entre Lua, entre o feminino Lua, né, e o masculino Saturno é um contato, ou seja, o masculino tem uma certa ideia de pai, né? Uma certa ideia de. Já falei isso para vocês que as duas faces, né, da divindade, Júpiter, né, aquele que nos faz crescer, que nos dá, que nos motiva a crescer, a ir para frente, e Saturno, né, que nos cobra a responsabilidade, maturidade, né? Então, toda vez que a Lua faz um contato com Saturno, ela não fica tão, não é uma Lua tão emocionalmente, não fica, as condições emocionais não são, assim, não levam para o estado de alegria extrema, mas sempre traz uma certa capacidade de maturidade, né, e de uma habilidade para lidar com aquilo que é real, né, com aquilo que é que traz compromisso e traz responsabilidade, né? Então, como de certa forma os dois estão reforçando as habilidades, né, de diálogo dos signos do elemento ar aqui, Aquário e Gêmeos, eu não vejo grande problema. Eu vejo que talvez fique mais fácil falar com o chefe, talvez fique mais fácil falar com os superiores, né? Fica mais fácil falar com pessoas, né, que exerçam um certo poder e que cobrem um pouco mais de responsabilidade, né? Então, um chefe, um chefe distante, né, que mantém um certo nível de distância, né, fica mais fácil de falar com esse tipo de pessoa. Um pai também, Saturno representa muitas vezes o pai, né? E muitas vezes assim, assim como Saturno e Júpiter representam o pai cósmico, né? Duas as duas faces do pai cósmico também representam as duas faces do pai físico, né? Muitas vezes o pai ele tem esses dois lados, né? O pai físico ele tem né, aquilo que te impulsiona, te joga para frente, faz você crescer, e tem também, né, que te cobra responsabilidade, né, comprometimento. Então, tem a ver com isso aqui. Então, lembramos que é dia 1º de fevereiro, né, quarta-feira. E aí, né, tudo que eu trouxe aí para vocês aí, a Lua entra em Câncer, é, faz um trígono aqui para Vênus em Peixes, né, como eu disse, 2 de fevereiro, dia de Manjá, um símbolo do feminino,
dois dos planetas que representam femininos aqui fazendo um bom aspecto no céu, né? Então, por isso que eu trouxe todas essas reflexões sobre o feminino para vocês. Lembrando, né? Mais uma vez, eu falei para vocês, Iemanjá é uma divindade africana, mas vamos, vamos, vamos além, né? Vamos, e aqui entra uma questão importante que eu acabei não falando, né? Se a Lua representa o feminino mais básico, né, o feminino das fases, né, as quatro fases, a Vênus representa o feminino que já tem um certo nível de maturidade, e muitas vezes é representado né, pelo fato de ser mãe, né? Netuno representa o feminino que representa aquela mãe cósmica, o próprio Vishnu, né? A mãe divina. É uma ideia que algumas culturas e algumas religiões trazem, né, da mãe divina, ou seja, a contraparte, né, do Deus Criador, né? Se você entende como mãe divina ou Vishnu, tanto faz, eu não quero tipo assim, tentar destruir a sua ideia, né, a sua religiosidade, não é a minha função aqui. Mas para que você entenda que muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, né? Ou do mesmo ser, né? Então Netuno representa essa mãe divina que está além, né, da criação física, né? Que está além da criação, assim, está além da proteção física, ela está protegendo, né, a humanidade, a, né, o avatar, né? Então aí vocês podem entender também, né, a questão da Virgem Maria, né? Eu já falei para vocês aqui, né, porque Virgem, exatamente, né, já falei sobre o signo de Virgem, já falei sobre Virgem representar exatamente essa, essa ideia de que ali existe todos os elementos, né, para a formação da vida, né, que assim como a Terra, né, eu até citei esse exemplo da Terra, né, assim como a Terra tem todos os elementos para quando você joga uma semente, nasça uma árvore, né, ali na Mãe ou na Virgem Maria ou na mulher existem todos os elementos para que nasça a vida, né? Então você tem essas etapas assim, do que significa, né, o feminino. Então, a gente tem 2 de fevereiro, né, dia de Iemanjá. A gente tem 13 de maio, né, que é uma data muito especial, fica ligado com Nossa Senhora. A gente tem 12 de outubro, né, dia Nossa Senhora Aparecida. 8 de dezembro, né, essas são as que eu lembro aqui, assim, de bate-ponto, né, que é dia Nossa Senhora dos Navegantes. Então, essas são as que eu lembro, mas todas as outras datas, né, ligadas à divindade, né, à mãe divina, agora vocês fazem uma conexão, vocês vão entender que todas elas, de uma certa forma, vão tratar dessa mesma. São formas diferentes de enxergar essa mesma essência, né? Ah, entendeu? Então, acho que eu não vou mais entrar nesse assunto que eu falo demais, mas. Então, acho que é bastante interessante esse dia, né? Essa quinta-feira aqui, né? Exatamente um carregamento aqui, né? Dessa, de intuição, de sensibilidade, de vontade de cuidar, vontade de. Então, quer dizer, aqui você junta duas potências, né? Você tem a capacidade, né? Maternal de Câncer com a compreensão, né? E compreensão e a empatia de Peixes, né? Então, já vai meio que dar um limiar para o momento, né?
E lembrando que a Lua rege Câncer, ou seja, a Lua está forte, e Vênus fica exaltada em Peixes. Então, a Vênus também está forte, né? Existe uma quadratura aqui da Lua com Júpiter, mas é uma Lua até que nos tira da zona de conforto, né? Tá são em signos cardinais, ou seja, signos que nos impulsionam a dar o primeiro passo, né? Tomar iniciativa. Então, também tem esse viés aqui, tá? Uma tomada de iniciativa, né? Que pode ser que seja nesse sentido, né? Mais feminino da história aqui, entendeu? E aí a gente chega no dia 3 com a Lua em Câncer fazendo uma posição para Mercúrio em Capricórnio, ambos fazendo, né, um bom aspecto. A Lua faz um trígono para Netuno, e aqui Mercúrio faz um sextil, né, 60 graus e 120 graus. Aqui, esse Mercúrio pede um pouco mais, enquanto aqui, né, enquanto a conexão Lua e Vênus fala mais da sensibilidade, né, essa sensibilidade mais emocional, envolta de algum tipo de intuição, esse Mercúrio em Capricórnio aqui vai pedir um pouco mais de pé no chão, né? E uma habilidade de realmente talvez atender os compromissos, né? Então esse Mercúrio aqui em Capricórnio vai ter um olhar mais pragmático, né? E vai ou fazer com que essa sensibilidade crie, né, alguma coisa, né? Produza alguma coisa real, física, né? Ou pode também ser um lado de porque aqui antes a Lua fazia aqui um trígono para Vênus, né? Mas aqui está fazendo para Netuno, né? Então é outro símbolo do feminino aqui. Então aqui ainda tem muita sensibilidade, né? Mas essa sensibilidade vai tomar vai ter uma necessidade de ser usada praticamente, vamos dizer assim. Para a gente chegar aqui, né, no dia 4 sábado, com a Lua entrando em Leão, é lógico, antes de entrar em Leão, ela faz uma posição aqui para Plutão, né, aquela posição sempre um pouquinho chata, né, que pode levantar ali alguns pontos emocionais mais complicados, algumas pontos mais preocupantes relacionados a pontos, né, que a gente precisa trabalhar, né, mas ela entra em Leão, né, fazendo essa posição aqui para Plutão, né, e fazendo um bom aspecto aqui para Júpiter, que está em Áries, né, que vai trazer empolgação, motivação, otimismo, né, é, uma vontade de se expressar muito grande, né? Então, como eu disse para vocês, essa sensibilidade e inspiração aqui, com a Lua entrando em Leão, pode virar pode produzir, né? Muito, é, no, sim, a forma que eu mais vejo é no sentido artístico, né? Ou no sentido lúdico da vida, assim, né? É,
se a gente não consegue, essa sensibilidade, a gente não consegue transformar, né, em bons pensamentos, bons sentimentos, talvez possa ser um pouco de rebeldia, né? Eu entrando aqui em Leão, né, sabe, talvez um pouco de um pouco de egoísmo, um pouco de, sabe, de vontade de quando a gente quer fazer as coisas sem envolver, né, os demais, né, que a gente acha que dá conta sozinho, né? Mas eu prefiro achar que essa lua passando em câncer aqui vai trazer bons sentimentos, né, uma sensibilidade mais voltada para o positivo aqui. E quando essa lua entra em Leão, fazendo um bom aspecto aqui para esse Júpiter, a gente vai entrar aqui animado, motivado, né, com vontade de se autoexpressar e de produzir algo realmente belo. Lembrando, né, hoje nós estamos numa lua crescente em Touro. Touro tem uma conexão muito grande com o belo, é regido por Vênus, né? Chegamos aqui, né, final de semana que vem, com cheia, uma lua cheia em Leão, que também vai buscar essa beleza, né? Vai buscar outras coisas aqui, né? Mas isso eu falo semana que vem, né? É aquela questão, né? Vocês podem ver aqui, né? Estou dando só um spoiler. O Sol, grau 16, Lua, né? Quase chegando à oposição completa, e Urano em Touro aqui no grau 15, né? Então é uma quadratura T bastante tensa aqui, né? É, vai, vai tocar novamente alguns pontos, né, que a gente já tratou aqui, como a questão da imagem pessoal, né, da ostentação, daquilo que você, da onde vem, da onde você vê o seu valor, né, se depende do, dos símbolos externos de poder, né, ou se você já conseguiu firmar uma autoconfiança, né, num sentido de confiança maior, né, baseado né, ou na sua capacidade de execução, né? Você já entendeu que você é capaz de fazer, capaz de resolver, capaz de vencer, ou você, assim, pensando no nível mais alto ainda, já entendeu que a sua conexão com o divino, né, te habilita a vencer, né, as situações. Então, é, isso são os assuntos da semana que vem, mas eu achei interessante falar sobre essa possibilidade da lua passando em câncer e trazer, né, uma sensibilidade, uma inspiração, né, mais benéfica, né, mais é, pacífica, amorosa, busca pela beleza, pelo cuidado, né, tudo isso que representa o feminino. Por isso eu gastei tanto tempo aqui falando do feminino, né? Lógico que podia ter falado muito mais, mas eu acho que eu falei o suficiente para a gente entender o significado. Então é isso, pessoal. Lembrando né, sempre esqueço de dar os avisos aqui. Se você quer fazer uma pastoral comigo, manda uma mensagem. Tem meu telefone nos comentários. É, eu tenho material, né, escrito sobre astrologia conectada com psicologia de Yang. Se você desejar, né, adquirir esse material, me manda uma mensagem. Tentei usar plataformas, mas não deu muito certo, né?
E é isso. Eu acho que é aproveitem, né, a, a força de vontade taurina, né? Quando a Lua passar em Câncer, aproveitem, né, a sensibilidade, a conexão, né, Peixes e Câncer, né? E depois na Lua cheia em Leão, né, botem aí a, é, a, a força de vontade leonina para mostrar aí a que veio, né? Para criar, né, o que vocês quiserem aí na vida de vocês. Né? Então, boa semana, um abraço, tchau.